Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas e eu desafio qualquer um a falar Darwin Award 5 vezes bem rapidinho. Aqui é tio Elbert e, como diria Albert Einstein, somente duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E não estou muito certo quanto ao universo. Verdade, o universo tem dúvida. Aqui é a Thais Souza e a gente vai dar risada de mortes, mas eu juro que nós não somos pessoas muito ruins, assim, eu juro, eu acho. Fale por você, assim. Só a Thay que é a host do mal. Vai lá. Aqui é o Bruno e a inteligência tem limites, a burrice não. Verdade. Aqui é o Léo Oliveira e pra você ganhar esse prêmio, você tem que ser inteligente o suficiente pra tentar brincar de roleta russa com uma pistola automática. Isso é verdade. Isso é verídico. É a roleta portuguesa essa, então. É a roleta portuguesa, isso é. Português é menos pior, que é só com um revólver carregado. É isso aí. Vamos hoje para mais um episódio do Conversa Nerd Geek. Desta vez vamos falar sobre Darwin Award. Darwin Awards. Eu treinei meia hora antes, não adiantou de nada. Tanto faz. Noite vai ser longa. A gravação vai ser longa, porra. É isso aí. Mas, antes de mais nada, vamos pros recados e depois para o episódio. Estamos aqui em uma sessão de recados do Conversa Nerd Geek. Hoje aqui comigo, Léo Oliveira. Olá, e hoje eu estou com a presença da voz aveludada do Douglas, né? Com esse novo microfone aí. É isso aí. Chegou meu brinquedinho aqui. Ui. E agora a minha voz ficou muito mais bonita. Tá gravando com vibrador, realmente anima, né? Exato. Fica mais feliz, né? Na verdade, fica mais animado. A minha voz tá a mesma merda, né? O que melhorou foi a qualidade do áudio. Exato. Exatamente. Mas tudo bem. Bom, Léo, então vamos agora falar o que aconteceu no último Flash News da última segunda-feira. Eu vou mesmo falar aqui porque Flash News tem que ser agora com a minha voz aveludada. Ai, que maneiro. Bom, então, a Thais Souza e a Rafa, a senhora R. A senhora R, né? Exatamente. A digníssima do senhora A. Exatamente. Falaram sobre uma certa linha de tênis aí da Vans que é muito inspirado nos pezinhos de uns bonequinhos aí da nossa infância. Sim. Toy Story, cara. Muito maneiro os tênis lá. Sim. Também falaram sobre alguns jogos aí que estão sendo remasterizados pela Disney da era 16 bits, então muita coisa boa. Falaram também sobre um viral da Xuxa aí e o Stranger Things, que só vendo mesmo pra entender. Sim, e boneca também do mal. falaram, né, como não era de se estranhar, de Pokémon GO, né? Mas pra entender exatamente o que aconteceu aí, a melhor forma é ir lá escutar o Flash News, porque a notícia é rápida, mas ela não fica desatualizada tão rápido assim. Olha só que bonito. Exato, eu vou dar só um recadinho. Você que tá jogando Pokémon GO e tá no hype aí da parada, olha o nosso Instagram, porque vira e mexe estão sendo postadas fotos aí da gente que tá jogando, a gente da equipe aqui. Exato. Eu postei lá os 35 mil Zubat que eu já capturei. Eu peguei o Zubat ontem, cara, tá muito feliz. Dá uma olhadinha lá pra gente, compara. E humilha a gente também, vai lá e dá um RT com a tua foto. Sim, é verdade. Mas falando em foto, ontem foi a estreia aí do nosso mais novo podcast, o Observador Quântico, hosteado pela Thais Souza e pelo Vulto. Eles falaram sobre Júpiter. Sim, esse planeta bonito. E o episódio ficou excelente, a edição tá magnífica. Não, tô brincando. É só porque foi eu que fiz, então né? tá boa. Tem que, não, tem que valorizar o produto, né? Não, tem que valorizar. Então tá sinistra a edição. Isso aí. Vale a pena vocês ouvirem, que tá muito legal. Um podcast novo de ciência pro portal, que vai ser postado toda quarta-feira, quinzenalmente, né? 14-nalmente, na verdade. Exato. Intercalando com o Fermato. Uma quarta-feira o Fermato, uma quarta-feira o Observador Quântico. E vai assim. Ou seja, um dia música, outro dia ciência. Olha só. Exatamente. Uma semana ciência, uma semana música. Uma semana ciência, uma semana música. E assim, todas as suas quartas-feiras estão preenchidas. Olha só. Cultura Nerd Geek já na segunda, na quarta e na quinta, né? E às vezes no sábado. Quem sabe o que mais que pode vir aí, né? Tem uma olhada no nosso Padrim que vocês vão entender o que eu tô falando. Exatamente. Por sinal, o link do Padrim vai estar aqui na descrição. Se você não sabe o que é o Padrim, ele é uma plataforma de financiamento coletivo que vocês podem ajudar a gente mensalmente com valor a partir de R$1. Então, pô, R$1, cara.
cara. R$1 não é quase nada. R$1, porra, dinheiro de bala. Né? Você pega, em vez de comprar aquela balinha que tu já tá acostumado a comprar, não, vai lá e dá uma forcinha pra gente, que isso já ajuda muito a gente seguir com o portal, sabe? Conseguir Exato. pagar as despesas que a gente tem com o site, entendeu? Exatamente. Eu prometo que a gente não vai usar tudo com drogas, tá? Então vai de boa lá, ajuda a gente. Só uma parte. Exato. E agora, fiquem com o episódio sobre as histórias mais idiotas da história, né? Sim. Darwin Awards. E Olha saiba só. que não somos pessoas más. Desculpa, gente. O próximo episódio é sobre caridade. É isso aí. Até o final do episódio, onde estaremos lendo os e-mails. Até mais. Até mais. Então vamos para os nossos jabás aqui. Vamos começar então com o Bruno Aldi aí. Por favor, Bruno Aldi, fale desse podcast aí que fala sobre como aprender espanhol, essas paradas assim. Isso aí, lá no podcast Los Ticos a gente ensina o que não fazer na vida, na verdade, né? Tudo que a gente fala lá faz ao contrário, o que vai ser sucesso. Boa. Então a gente tem 3 tipos de programa ali. A gente tem programa de gincana, programa de notícias e atualidades e programa de baboseiras, que a gente fala de tudo quanto é coisa lá. Então quem quiser dar risada e desligar o cérebro, só entrar lá no Los Ticos lá, que é diversão garantida. É isso aí. Aconselho a todos aí. O link estará aqui embaixo. E tio Elbert, faça seu jabá. O que você tem feito ultimamente nessas interwebs? Um site bacaninha aí pro pessoal que tá no ensino médio, escolapirata.com.br. Eu vou estar ajudando lá um chegas meu a mexer com videozinhos de física e outras cositas mais. Maneiro. Isso aí. Então o link estará aqui embaixo. Se não estiver online, em breve estará o link, né? Podem visitar lá. Vamos falar de Darwin. Ou não, né? Ou bem pelo contrário. Talvez seria a seleção natural voltando a funcionar depois de tanto tempo, né? Mas vamos ver. Antes de mais nada, né? A gente podia fazer uma introdução falando o que é o prêmio Darwin Awards. Ah, consegui. Palmas. Só tive que dar uma Palmas não, merece pensadinha. Tocantins todo. Nossa. Eu vou explicar assim, é que tem gente que é tão idiota, mas tão idiota que Deus olhou e falou assim, Darwin, agora é só você. Ai, caralho. Não tem jeito mais. Caralho. Ok. Segue o jogo. Introduz aí a gente. O que é o prêmio, assim, bem rapidão aí. Um pouco menos rápido que o Bruno explicou, apesar de ser uma explicação excelente. Mas... Porra. Então, o prêmio Darwin Awards são prêmios que são distribuídos de uma forma simbólica para as pessoas que elas cometem erros fatais. Por isso que é simbólico, né? Porque seria um pouco estranho. Porque não tem como entregar o prêmio, né? Não, podia entregar pra família, né? Levar o troféu no velório. É o Gasparzinho que vai lá levar. O velório da pessoa chega, e aí, aqui tá o nosso vencedor, solta, confete. Legal chamar a mãe aqui, ó. Isso aqui, esse prêmio era pro teu filho, pela morte absurda dele. Faz um depoimento ali. E legal de lembrar também que não é só tirar a própria vida, mas se você eliminar completamente a existência de... a chance de você propor o seu gene, passar o seu gene pra frente. Né? Uhum. Você, no caso, não é necessário morrer. Você pode simplesmente perder. Se você fizer uma burrice a ponto de ficar estéril, Exato. você também está ajudando a humanidade, Sim. porque você não vai deixar... Você é um imbecil e não vai deixar descendentes. Então, por isso você pode ser agraciado pelo Darwin Award sem morrer. Muito bom, muito bom. E a gente rindo disso mostra cromossomos cruéis, né? Nossa senhora! É até bom a gente deixar um disclaimer aqui pra galera que tá ouvindo. Esse episódio do Conversa Nerd Geek vai ser diferente do que vocês estão acostumados de ouvir. A gente vai rir de alguma coisa. Você considera rir de morte um problema? Então para de ouvir isso aqui agora. Entendeu? É um conselho que eu te dou. Aproveita que você já baixou, já fez o download pra gente. Tudo bem, pode apagar, não tem problema. Já pode apagar, não tem problema. É só. Já ouviu até aqui, tá tranquilo. Se você se tem a mente fraca, ou então não lida muito bem com desgraça alheia, então. E com piadas, né? Piadas com morte pra você. Piada tem um limite pra você? A gente vai passar dele aqui hoje, sacou?
Se prepara. É isso aí. Bom, vamos dar continuidade aqui então, o aviso foi dado, né? Vamos lá. Então, eu pergunto, como começou esse prêmio, data, local? Léo Oliveira, por favor, pode falar isso pra gente? O prêmio Darwin, ele tem esse nome, né? Em homenagem ao Charles Darwin. Sério? Que foi o cara que inventou a teoria da Se evolução. você não conhece, tome cuidado, que você é um forte candidato a esse prêmio. Ótimo. Mas quem é que quer dar uma explicação básica do que seria a teoria da evolução aí? A teoria da evolução diz que as espécies mais adaptadas são as que tendem a sobreviver, ou seja, os genes mais propícios à sobrevivência são os que vão se multiplicar mais pra frente. Então, os animais mais fracos, que têm os genes mais fracos, não se reproduzem e morrem, enquanto os mais preparados proliferam a espécie. Basicamente é isso. Exatamente, por isso que o prêmio tem esse nome. Que beleza. Explicação Eu achei que eu ia bonita. ter de arranhar uma explicação aqui. Eu não sabia que o Bruno era biólogo, não. É que é tão raro eu falar sério que fica até estranho. Estranho. Exatamente. Credo. Eu só Exatamente. sei por causa do alguma coisa cast. Tudo bem. Pode seguir daí, então. Vamos lá. Os primeiros registros que tiveram do prêmio Darwin, ele foi em 1985, que foi numa máquina de escrever que tinha alguns relatos de mortes absurdas, né? Porém, isso foi ser catalogado um pouco mais pra frente com a invenção da internet, né? Que... Rede Mundial de Computadores. Caralho, tá bom. Que esses registros foram catalogados em um site chamado darwinawards.com. Se você quiser acessar aí. Ele ainda tá no ar, mas o design dele não é um dos melhores, Não. assim. Design de site de programador, tá ligado? Exato. Aquele design é merda. Parece o UOL de 95. Com um monte de clip art no... Tá ligado? Clássico, faz lembrar o meu antigo. E esse site foi criado pela Wendy Notcutt, que é uma bióloga formada em Berkeley, na Califórnia. E o site foi criado em 1993. Essa mesma pessoa, essa Wendy, ela escreveu vários livros em homenagem sobre o prêmio Darwin, né? Sim. Uhum. E esse site, ele acabou fazendo tanto sucesso pela internet que, tipo, foram descritos várias coisas, além do livro, que eu não me engano. Como é que é o nome do livro mesmo? Ó, de relação ao livro, eu tenho 2 edições brasileiras contando esses relatos do prêmio Darwin. Tem um que chama o Prêmio Darwin, Evolução em Ação, mas esse a editora já não existe mais, frente editor, de 2000 e parece que 2001, porque não tem ficha técnica não, mais esquisito. Sim. E tem um da editora Matrix, Darwin Award, dos Campeões da Idiotice. Esse é de 2006. Eu acho que Esse eu vi. recomendo, Darwin Award, dos Campeões da Idiotice. Ele é um livro melhor do que o outro. E o legal é que esse livro tem uma contracapa que explica exatamente o que o Darwin Awards fala, né? Quem gostaria de ler o que tem nessa contracapa aí pra... Inspirado em Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, o prêmio Darwin homenageia aquelas pessoas que ajudam a melhorar o perfil genético da humanidade, encerrando a sua participação nela. A maior parte dos seres humanos é óbvio que detonar o espoleto dentro da boca não é uma grande ideia, certo? Não para os ganhadores do prêmio Darwin. O bom senso elimina a necessidade dos avisos de proibir do fumar nos depósitos de munição, não é mesmo? Mas se você for contemplado com esse prêmio, de motoristas que mergulham de cabeça no asfalto, a soldados que cheiram produtos químicos e açougueiros que confundem partes do próprio corpo com os pescoços de galinha, você vai encontrar de tudo nessas histórias. Se algum aviso estranho de não levar ao micro-ondas no manual do seu celular tem uma razão de ser, e esse livro é a prova disso. Aqui estão dezenas de histórias reais inacreditáveis que mostram que em matéria do bom senso a seleção natural ainda tem muito a fazer. Sensacional, né, cara? Dá pra ver todo o tom, tanto desse podcast quanto do próprio livro, né? Nada irônico, né? Quase nada. Exatamente. Caramba. Mas não é qualquer um que pode entrar pra ser um dos ganhadores desse livro, né? Então são 5 regras aí que a gente tem, que são requisitos, né, básicos pra ganhar o prêmio, né? Eu vou pedir pro Bruno, por favor, Bruno Aldi, lê pra gente aí os 5. Então vamos lá. A primeira é incapacidade de gerar descendência. Ou seja, a pessoa ou morre ou fica esterilizada e não consegue mais ter filhos ou gerar outro ser provindo dele. Sim.
Regra número 2. Excelência. Forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão. Nossa senhora. Ele não pode cometer um erro, tipo, não foi culpa dele. Cair Sim. de uma Não é um janela. acidente, não é Levou um acidente. raio do nada. Não, tem que ser alguma coisa bem estúpida mesmo. Bem idiota, exatamente. Tem que ser culpa dele, tem que ser culpa da pessoa. Sim. Terceira, autoseleção. Causa o desastre por si mesmo, com mérito incondicionalmente individual. Condicionalmente individual é muito bom, né? Porque se for acidente, aí não é prêmio Não é, Darwin, aí é prêmio azar. Murphy, né? É Murphy, justo. 4. Maturidade. O indivíduo deve estar em total uso de suas capacidades mentais e físicas. Deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio. Exato, por isso que É. menores não ganham esse prêmio. olha tipo, só. abaixo Isso de e 18 anos. nenhuma pessoa com algum tipo de deficiência mental. Sim, né? é Isso justo. não é o caso, isso não é caso de rir. E 5. Veracidade. Agora, os imbecis a gente pode dar risada. Os imbecis podem. Aí tá liberado. Esses com certeza, a gente deve dar risada. E 5ª e última regra, veracidade. O evento tem que ser verificável. Excluem-se as lendas urbanas. Lógico, tem que ser uma coisa real. E no site eles têm 3 categorias pra esse prêmio, né? Tipo, não é categoria, é 3 níveis que vocês conhecem. Tipo, tem registros que tem disponíveis no site pra você ver. Que é o tipo dos que ganharam realmente o prêmio Darwin, né? Que é quando o candidato realmente consegue. Sobrevive. Exato. Quando ele consegue quando ele se mata por alguma coisa besta ou perde como a gente falou antes, perde a capacidade de se reproduzir. Sim, fica De estéreo. forma estúpida. E Uhum. tem as menções honrosas, que são casos que chegaram muito perto, mas a pessoa continuou viva, entendeu? Que tem Ou algum no site continuou, também. não ficou estéreo permanentemente. Exatamente, ou não ficou estéreo. E os relatos pessoais, que são e-mails que as pessoas mandam, porém a equipe do Darwin não conseguiu comprovar se realmente foi real aquilo. Sim. Então são esses 3 tipos que você encontra no site, né, deles, como... E no livro, se eu não me engano, também, né? Sim, no livro sim. Então agora a parte mais legal de todas, que a gente aqui selecionou alguns. Então eu vou pedir aí aleatoriamente aqui, né? Eu fiz um sorteio, igual o sorteio que o Team Blue costuma fazer lá no Machine. É fake aquele lá, é fake aquele sorteio. Sorteio Não, honesto. não. E vamos falar aleatoriamente alguns casos aí. Então, eu vou começar, então, só pra iniciar aqui. Eu vou falar de um caso BR, do Erro BR aí, né? Do nosso querido padre, Adelir. Poxa. Eu quero dizer uma coisa, né? Nobel a gente não ganha. Não dá. Mas Darwin Awards a gente ganha não, é rodo, verdade. né? Então, o padre... Esse padre que deveria se chamar Hélio. Pois é. Então... E a edição tem que pôr a música Voar, Voar, Subir, Subir, por favor. Pois é, por favor, senhor. Padre Adelir Antônio de Carli. Foi aquele nosso amiguinho padre que pensou assim, o que será que acontece se eu tentar voar uns balões de gás sério? Ai, meu Deus, cara, eu não consigo ler esse negócio aí, ri. Mas acharam ele, né? Acharam as ossadas depois de um tempo. Sim. Eu me lembro que na época o pessoal ficava afogando, porque foi bem na época do Lost, né? Daí falavam que ele tinha ido Eu lembro pra disso. ilha de Lost e tal. Mas eu não sabia que ele tinha ganho o prêmio. Eu fui descobrir isso Sim. agora, basicamente. Ele ganhou em 2008. Principalmente assim, ó. São vários motivos pra ele ter ganhado, né? Primeiro que ele decidiu fazer essa porcaria. Pra levantar dinheiro pra caridade. Ai, que... Enfim, né? Vende o corpo que é melhor. Enfim. Aí, ele preparou o paraquedas, o capacete, o GPS, colocou um monte de comida, água, roupa térmica e todas as parafernálias, assim, pra ele voar. Só que tinha um probleminha. Ele não sabia usar o GPS. Ai, meu Deus. E foi aí que o GPS passou a ter outro significado, sabia? A partir daí virou gente, o padre sumiu. Eu tenho um contra quanto a esse caso aí. Eu acho que não é prêmio Darwin, porque ele não ia se reproduzir, o cara era padre, porra. Ah, cara, mas a Sim, mas o Darwin Awards, ele declarou um prêmio Darwin Double, Oh. já que o celibato dele já eliminava os genes dele da evolução humana. Então Nossa, é um que Darwin Double. maldade. Um double Darwin, né? quase o nome de um lanche. Bom, Isso. é isso aí. Já O ganhou Brasil acho que foi um dos jovens. únicos que conseguiu isso, né? Mais um, ele podia pedir música no Fantástico. Tudo bem. Ele ia pedir, Darwin, agora é só você de novo, né? Caralho.
Bom, mas então tá. Esse foi o caso que eu escolhi aqui. Eu vou pedir pro Léo Oliveira, então, o segundo caso aí. Então, como a gente falou mais cedo, né, na minha abertura, tem um caso que se chama roleta portuguesa, né? Roleta russa, ela não é uma das brincadeiras mais seguras que existem na Terra, né? Ainda mais, se você, em vez de usar um revólver, como normalmente as pessoas costumam utilizar, você usar uma pistola semiautomática, daquelas que sempre fica com uma bala na agulha. Então, tem um cara chamado Rashad, um americano de 19 anos, que ele esqueceu desse detalhe, mas felizmente ele ganhou uma menção honrosa no Darwin Awards dos anos 2000, né? Ele sobreviveu? Não, cara, ele morreu, só que ele não, se eu não me engano... Então por que ele ganhou uma menção honrosa? Ele deveria ganhar o prêmio, porra. Tem alguns casos que não ganham, entendeu? Ah, tá. É porque não deve ter sido comprovado, não deve ter... alguma coisa assim. Tá, menos mal não, né? É porque eu não sei esse caso aí, Douglas. É porque é interessante falar que a equipe do site, eles tentam averiguar a veracidade por mais de uma fonte. Então, em alguns desses prêmios é citado que não foi confirmado pela equipe ou que veio apenas de um relato, em alguns casos até relatos pessoais de idiotices que quase levaram à esterilização ou esterilização. Entendi. Então, tio Elbert, por favor, segue aí. Eu vou contar um caso aqui, também um desses sem confirmação. Aconteceu em Sydney, Austrália, em 1990. Um camarada lá, muito inteligente, né, e tal, olhou o caminhão lá de sucata e tal, já tava todo detonado lá, todo enferrujado, então ele resolveu ter a brilhante ideia de roubar o motor do caminhão para levar pra sucata, né, e tal. Só que, em geral, esses tipos de caminhão são necessários 3 homens para erguer um motor desse tamanho. E mais engenhoso ainda, o nosso herói decidiu que a melhor tática seria remover o motor por baixo, em vez de recorrer ao método tradicional de tentar içar a coisa. Assim ele rastejou para baixo da cabine e começou a afrouxar os parafusos. De repente, o bloco do motor se soltou e caiu bem na cara do sujeito, matando instantaneamente. Caramba. A polícia concluiu que deveria haver pelo menos um cúmplice a jogar pela poça de vômito encontrado atrás de um arbusto próximo ao local. Um funcionário encontrou o corpo pela manhã seguinte. O gerente informou que se o caminhão estava para ser mandado para o ferro velho, se tivesse vindo me pedir, eu teria levado o motor de presente. O cara foi tão que ele teria ganhado de graça, mas preferiu perder a cabeça, né? Tem um detalhe que as pessoas falaram que um bloco de motor não iria cair só por parafusar, né? Provavelmente esse sujeito morreu foi por cair uma caixa câmbio na cabeça dele. Mas esse cara faltou um parafuso na cabeça dele. Nossa senhora. Normalmente o motor é medido por cavalo, mas esse motor tinha só um burro só embaixo dele. Tá aí, por favor, sua vez aí. Trouxe vários casos aqui que eu tô tentando entender, então vocês vão me ajudar. Então foi assim, ó, em 2002, em Colorado, nos Estados Unidos, um cara, ele viu uma perseguição policial, não tinha nada a ver com ele. Ele não tava sendo perseguido, ele não era policial nem nada. Qual é essa história? Aí o motorista, ele tava dirigindo seu carro, quando ele ouviu essas sirenes que ele viu passando, ele resolveu assim, claro, vou disparar minha arma contra o carro que tá sendo perseguido. Sou o herói. Aí, ao longo da perseguição, esse babaca que decidiu se enfiar no meio da uma de, sei lá, Jack Bauer, ele atirou 4 vezes no cara lá. O cara que tava sendo perseguido pela polícia. É o Jack Bauer esse. Caralho. Durante a perseguição, o homem, esse cara, ele decidiu atirar na polícia. na viatura da polícia. E um dos 4 tiros que ele atirou acertou a própria cabeça dele. Nossa, o tiro saiu pela culatra, literalmente. Como assim, velho? Provavelmente Tipo, ele tava assim, mirando pra trás, assim, atirando rápido, aí tipo com o próprio coice do coice. tiro. Aí ele foi dar 4 tiros e no último pegou na cabeça dele, né? Não, mas sério, você está na rua dirigindo, decidiu assim, poxa, eu vou ali atirar contra os policiais que estão na perseguição. Tipo, não tem nada a ver comigo, tá ligado? Meu Deus. What? É um gênio. Já teve um Darwin Awards mais ou menos disso, da pessoa dar tiro na própria cabeça, que foi um Red
redneck americano lá, que tava dentro da casa com a espingarda e viu um rato. E aí, em vez dele atirar, né, no rato e, consequentemente, deixar aquele rombo na parede, no chão, né, da espingarda, ele pegou e virou a espingarda e bateu Meu Deus. Meu pra Deus. matar o rato. Da pancada, ela estourou. Ela acionou o gatilho e ele atingiu a cabeça. Sensacional. Definitivamente, cara, o cara desse não merece continuar vivo. Não é. Não merece, cara. É muito idiotice pra uma pessoa só. O rato merece continuar vivo mais do que Ele ele, não. pelo amor de Deus. O rato é a seleção natural entrando em... funcionando, tá ligado? Exatamente, o rato sobreviveu. E ele? Hã? Bruno, por favor, fale seu caso aí escolhido. O meu caso é um dos primeiros casos que eles premiaram, né? Que foi um rapaz que foi se fantasiar de vampiro numa festa na universidade. Só que ele queria uma fantasia tão realista, mas tão realista, que ele colocou uma estaca no peito pra fingir que havia sido ferido. E com isso ele morreu. Que lindo, né? Meu Deus. Não, eu quero uma fantasia foda hoje, cara. Porra. Que eram de vampiros feridos. Eu tenho enfiar uma estaca no meu parecida. peito, rapidinho, peraí. Eu tenho uma parecida, posso citar, já que é parecida? Manda. Vai lá. Em 2006, um cara de 33 anos, ele apareceu morto, cheio de facada pelo corpo. A polícia achou que ele tinha sido atacado, nossa, foi assaltado, sei lá. Mas a mulher dele disse que o marido quis fazer um teste pra ter certeza que a jaqueta de couro dele era a prova de facas. Mas me expliquem uma coisa. Eu disse que eu queria entender, né? Expliquem uma coisa. Você quer testar, tá? Vamos ignorar a parte que esse plano é uma bosta. Mas você quer testar que a sua jaqueta é a prova de faca. Você enfia uma vez, a faca entrou, você fala, não, beleza. Não é. Não é. Vamos continuar, vou comprar outra jaqueta. Mas não, ele foi... Ele tinha certeza que era. Ele foi encontrado cheio de facadas. É porque ele testou em cada ponto, não. Esse ponto aqui não é. Mas no próximo deve ser. Pera aí. É aquelas pessoas que não voltam atrás na palavra, tá ligado? Não, eu tô certo. Aqui que não funcionou. Porra, eu paguei muito caro nessa jaqueta, não é possível. E o cara testa no próprio corpo, isso que é o pior. Não põe num manequim, não põe numa Ele podia almofada. botar em qualquer lugar, né, pô? Tira a jaqueta do corpo e tenta. Bota lá na parede e tenta. Ai, meu Deus. Ok. Bom, Eu tenho uma aqui, que é a minha favorita de todas, que o cara, o nome dele era ele era Michael, ele era um alcoólatra, né? Só que ele tinha uma doença bucal que impedia ele de beber. Ele não podia tomar bebidas alcoólicas. Então, num belo dia, ele falou, não, acho que eu quero beber, mas eu não vou tomar pela boca, porque eu posso ter algum problema se eu tomar pela boca, né? Então, que tal eu tomar pelo cu? Olha só. E o que ele fez? Ele pegou um funil, enfiou e colocou uísque no próprio rabo. 1,5 litros. Exatamente. Foi meia garrafa, se eu não me engano. E o que aconteceu? Ele morreu de overdose. Porque via anal é mais poderoso o álcool. Exatamente. Se fosse, A absorção é muito maior. se fosse café, tudo bem, porque café no coador é mais forte, mas. Ai, caralho! O uísque não dá, né, velho? Puta que pariu, cara. Caralho! Misturou com o barro que tava lá, virou um velho barreiro ali, né? Nossa! Eu aconselho que vocês não tomem bebida pelo rabo. Isso pode piorar a situação. Então, ouvinte. Eu vou aproveitar o gancho e contar outra história de bebedeira. Aconteceu na Austrália e foi confirmada. Austrália em 99. Beber até a morte pode ser um processo rápido. Alan, um técnico de computadores de 33 anos, mostrou seu espírito competitivo morrendo de tanto beber na competição do bar de um hotel de Sydney, conhecido como Sexta-feira das Feras. O bar estabelecia um limite de 100 minutos para o consumo de álcool e dava ponto aos bebedores de acordo com uma escala. Uma cervejinha valia 1 ponto, bebidas mais fortes valiam 8. Ou seja, depois de 1 hora e 40 minutos, o Alan foi o vencedor, com um total de 236 pontos. Deus. Ô, louco. Ele simplesmente bebeu 34 cervejas, 4 bourbons e 17 doses de tequila. Tá louco. Só isso, né? só. Em seguida, os amigos pegaram ele, levaram ele lá pro quarto do hotel e tal. Ele chamou o Juca, mas não foi o suficiente. Claro. E desmaiou, entrou como alcoólico.
não foi acordar no dia seguinte, né? Com a autópsia, achou 0,353 miligramas por litro de álcool. De sangue no álcool dele, né? Foi feita comparação Tinha 7 sangue vezes no álcool. maior do que o limite. Caramba. Mas segundo o médico legista, o Juca fez com que essa taxa alcoólica dele caísse, que o previsto era que fosse entre 0,41 e 0,43, né? O Sim. hotel tomou uma multa de $13 mil por não intervir nesse, né, Essa suicídio. maluquice. É. Sim. E não se sabe se o corpo do Alan precisou ser embalsamado. Esse desceu redondo pela cova. Um americano de 43 anos na Carolina do Norte, ele achou que era uma bebida alcoólica, né? Foi lá, bebeu, descobriu que era gasolina. Aí beleza, né? Ele cuspiu tudo, cuspiu na roupa tudo, se sujou todo. Só que aí, né, ele foi se recuperar do choque, que ele fez? Acendeu um cigarro. Ou seja, pegou fogo, velho. Tá pegando fogo, bicho. Caraca, eu lembrei de uma notícia do Chico News de idiotice, assim, que tu falou que o cara, acho que acendeu um... Rojão pela carnaval, boca. Um rojão pela boca. Isso, estourou a boca do balão esse daí. Ele merecia o Driving Award, esse cara. Ele foi assim... Merecia, cara. Mas é porque foi um erro também do rojão, né? Também, não foi só do cara, que o rojão caiu pra baixo e estourou ele. Ficou de queixo caído com o que aconteceu. Mas fica aí a menção honrosa esse cara aí. Eu tenho uma aqui também. Essa é um cadeirante, então, né, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de risada, não rim, tá, gente? É só um relato. Esse esperou sentado a morte, né? É, verdade. Caralho. Esse é o caso de 2010, tá? Uhum. Foi a primeira vez que o vencedor foi gravado, então capaz de o pessoal achar vídeo aí por aí nas interwebs. Bom, então esse cara, eu não achei nome dele aqui, pelo menos onde é que eu tô lendo não tem o nome. Depois de ele perder o elevador, ele tava lá na cadeira de roda deles, ele rolou um pouco ela pra trás e repetidamente bateu nas portas em uma tentativa de forçá-las a abrir. E ele conseguiu, só que o elevador já tinha saído. Ninguém riu só porque é cadeirante ou vocês não entenderam mesmo o que aconteceu? Não, você falou pra não rir, ué. Tá A gente só obedeceu, cara. Desculpa. Em Kentucky, 2 sujeitos lá em 2000 resolveram brincar daquela história do Guilherme Tell, de mandar uma flecha no outro, só que em vez da maçã usaram uma lata de cerveja, em vez da flecha, uma 38. E aí você pensa que essa imbecilidade, né, seria vindo de adolescente, mas não, foram 2 caras de 47 anos. Caraca. Meu Deus. E lógico que errou, né, e acertou o companheiro na cabeça. Virou Guilherme Hell, porque vai pro inferno direto depois dessa. Meu Merda, Deus. Não, mas a maioria dos relatos, a maioria deles, eu li em algum site por aí que 90% dos prêmios são de homem. É. Não sei porquê. Mas, geralmente, a gente escuta esses relatos e geralmente é assim, o cara, não, eu sou macho, eu consigo beber até fazer 300 pontos, eu consigo, não dá nada. Sou macho? Uai. Tem um cara que fez assim, ó, o senhor Asninski, é um polaco, um agricultor polaco. Ele e seus amigos, eles estavam bebendo, tananana, e eles decidiram ficar peladões. Como é que é o negócio? E fazer um concurso de masculinidade. Sucesso, né? Perfeito. Como assim? Tá, melhor eu nem saber. Continua, vai lá. Não sei também. Coisa de polaco. Eles começaram a bater a cabeça uns nos outros com nabos congelados. Nossa. A bizarrice continua, gente. Calma. Mas aí, quando um dos amigos dele cortou o próprio pé com uma serra elétrica, eu não sei onde que entrou a serra elétrica nessa história, mas um deles cortou. Aí esse Asninski, ele falou assim: eu estou me sentindo um pouco desafiado. Sou muito mais macho. Sou muito mais macho que esse cara que cortou o próprio pé. Aí, ele acidentalmente cortou a própria cabeça. Caralho, eu tô ligado. mais macho. Macho pra caralho. Ele foi puxar. Um dos amigos ainda falou assim: É engraçado porque quando ele era jovem, ele colocava as roupas íntimas da sua irmã, mas ele morreu como um homem. Ok, né? Muito bom. Ai, meu Deus.
Eu tenho outro aqui de elevador. O penúltimo prêmio Darwin Awards. Como o próprio site diz, né? A morte de um homem que caiu num posto de elevador no aeroporto internacional de Tampa no ano passado foi acidental. Isso foi em 2013, no caso é o que tá escrito no livro, né? Ou no site. Será que tava sem tampa o elevador? Caralho. Caralho. Não, foi acidental. Calma. Tracinho. Se considerar forçar as portas do elevador, saltar para os cabos, envolver seus braços e pernas em torno dele para retardar sua descida, um acidente, então foi acidental. Tá, né? Só isso que ele fez. Chad Wolf, de 31 anos, chegou ao aeroporto com sua namorada apenas para ser encontrado morto no fundo do poço na manhã seguinte. Uma câmera de segurança mostrou que ele bebia do que parecia ser uma mini garrafa de licor. Outra câmera mostra tentando escalar uma árvore pequena. Tipo, ele tava alcoolizado e achou que era o Jack Bauer, tá ligado? Saiu correndo, abriu a porta do elevador, eu vou descer, pulou. Filmes matando gente, tá ligado? Matando bêbados. Cara, merece mesmo, merece. Desculpa. eu tenho que contar uma que eu acho que é a melhor história de todas. É minha favorita. Você já disse isso antes. Não, a minha eu Você falei gosta que a muito dessas minha histórias. favorita. A minha favorita é essa, porque eu acho ela mais genial. Que eu acho que pra uma pessoa fazer isso que fez nesse caso, ela tem que Meu ser Deus. muito, mas muito idiota, sabe? Mas muito idiota. Tipo, em 1991, uma mulher tailandesa de 57 anos, chamada Yoket Pine, tava caminhando pela fazenda dela, quando do nada ela acabou escorregando num bando de bosta de vaca, e quando ela escorregou, ela botou a mão na cerca, só que ela esqueceu por um momento que a cerca era elétrica, e ela morreu eletrocutada. Mas tudo bem, isso não é um premorte. Ainda não. Foi algo do nada que aconteceu. Só que dias depois do funeral, a irmã dela tava mostrando pros vizinhos como tinha acontecido o acidente, né? Ai, meu E Deus. ela acabou escorregando do mesmo jeito e morreu exatamente Caramba. igual a irmã. Exatamente igual a irmã. Uma representação bem realista. And the Oscar goes to... E daí as pessoas nem foram acudir, né? Porque pensaram assim, nossa, como foi assim então? Foi assim. Ela Olha o fez nível de esse atuação debate dela. assim. Nossa, que realista. Não, o pior seria se as pessoas fossem acudir. Imagina ela com a mão na cerca elétrica, a pessoa ia tentar juntar, aí Ia virar Chaves, tá ligado? Cara, essa é a história mais incrível. Cara, tem que ser muito idiota. Tem. Cara, fica imaginando a cena, cara, da pessoa. Não, daí ela foi assim, ó. Ela escorregou aqui, botou a mão aqui e morreu. A melhor reconstituição de morte já feita, porque foi perfeita. Nem o linha direta. Essa é a mulinha direta, né? Porque Ai, caralho. Uma semana depois, no funeral dessa outra irmã, né? Uma tia foi mostrar como é que é. Virou um looping eterno. Acaba a família inteira. Tem gente morrendo lá até hoje, cara. Até hoje. chocante isso. Ai, caralho. Eu tenho uma aqui, mas uma brasileira, olha só, tem outra brasileira. Essa é do 2010, né? Um casal tava dirigindo na Via Dutra, uma das maiores rodovias no Brasil, né? Tem bastante tráfego lá, então. E um dia tava com muito. Esse dia que eles fizeram estava uma neblina. Então eles resolveram estacionar o carro, né? Pra dar uma rapidinha. E pararam assim, tipo, na pista direita. Não pararam nem no acostamento. Então, tipo, um caminhão só arrastou eles, matou na hora. Durante o ato de procriação deles. Então, cara, foi um duplo aí. Ele mandou 2 embora de uma vez só. E foi salvo na última hora, né? Ganharam o prêmio na última hora. Tá ligado? Cara, como a gente é mal, cara. Eu tô me sentindo. Depois dessa daqui, a gente vai direto pro inferno, vocês estão ligados, né? Daqui pega a escadinha, já tem um apartamento pronto lá, mobiliário. O próximo episódio, pra se redimir, vai ser sobre caridade. Tá, e tem mais alguma aí? Eu tenho. É uma brazuca. Ó. Falar mais uma brazuca. Beleza. Tava lá seu Antônio e o amigo dele, ali bebendo uma pinga, comendo um torremo, Parece né? piada. Pois é. Eles estavam comemorando o ano novo, olha que beleza. Maravilhoso. Daí eles falaram, vamos fazer uma brincadeira. Tipo roleta russa, Ai. só que diferente. Beleza, fechou. Vamos usar uma faca. Sucesso. Tá ligado? Não. Eles pegaram fogos de artifício no meio do dente e acendiam o pavio. Vencedor acabava sendo aquele que cuspisse o fogo de artifício, o explosivo, bem mais perto, assim, ó. Quanto mais perto tiver de explodir, eu cuspir, aí eu ganho. Aí é sucesso, eu ganho um prêmio. Isso. O Antônio foi o vencedor. Parabéns pro Antônio. Ele não cuspiu.
Então o Antônio ganhou essa competição porque ele conseguiu segurar a bomba um tempo um pouco maior antes da explosão. Então a sua coragem, o seu prêmio, ele foi recebido no funeral dele no dia seguinte. Olha só. Parabéns, seu Antônio. Ele conseguiu segurar até o momento que a bomba explodiu, tá ligado? É. Tipo, ganhou. Me lembrou uma outra história de competição também. Tá, é porque a Tainá foi falar de só homem aparece no Darwin Award, né? É. Só que no livro tem um capítulo inteiro dedicado às mulheres. Ah, olha só. Aí eu fui selecionar uma historinha aqui, por isso que eu tava mais quietinho aqui, né? Aconteceu em 2005, na Flórida, nos Estados Unidos. Molly, de 23 anos, e seu marido, moradores de North Fort Meade. Eles foram um casalzinho novo, 23 anos, ela toda em ciminha, foram dar aquela escapulida ali no motelzinho, todo bonitinho. E ela levou a antiga roupa de ginástica dela pra dar uma incrementada, né, no famigerado sexo desenfreado e animal. Aí ao entrar no quarto, a nossa querida intérprete, né, Molly, vestiu a roupa de ginástica e foi fazer aquela bananeira, né, de encostar assim na parede e ficar de cabeça pra baixo pra mostrar pro marido que ainda tava pesado dos 23 anos, ainda tava tudo em cima, igual o colegial, né? Só que a imbecil foi pro parapeito. Caiu ela e a grade. Meu Deus. 4,5 metros de altura. Em vez dela fazer na parede, foi fazendo na gradezinha da área de fora e caiu. O irônico é que a Molly caiu dura depois dessa, né? Ai, caralho. Cara, se é pra ir de mulher, eu tenho uma história muito bizarra. Em 1997, um grupo de amigos contratou uma stripper pra entrar num negócio de festa, tipo, de despedida de solteiro, né, que tem. Só que ela ia ficar dentro de um bolo. E ela entrou dentro do bolo, o bolo foi levado pra festa, e depois de um tempo eles ficaram esperando a stripper pular, né, pra fazer a festa, e acabou que ela não pulou. Todo mundo tinha certeza que ela veio desistir, alguma coisa do tipo, só que quando foi ver, o nome dela era Gina Lalapola, né, de 23 anos, morreu sufocada por ficar tempo demais dentro do bolo. Caramba, ela deu um bolo por estar dentro do bolo, que loucura. Caralho. Ela simplesmente acabou morrendo, tipo, desmaiou lá dentro e morreu, cara, sufocada. Era bolo de baba de moça, né, porque ela... Nossa, essa foi pesada. Essa foi cruel, hein? Essa foi... Cara, isso daí foi tenso, cara. Você não pode entrar pro ar, não. Vai sim. Acho que vai, pô, já todo mundo pro inferno, já. Em 1997, durante uma viagem de negócios, 2 holandeses colocaram essa cabeça pra fora da janela, cantando junto ao vento. Eles estavam num ônibus e tal, viajando, no caso, né? O problema é que eles fizeram isso bem na hora que o ônibus entrou num viaduto. Oh. O motorista disse que não havia trancado a janela porque ele não achava que passageiros adultos seriam tão estúpidos a ponto de precisar trancar, tá ligado? Agora eu entendi quando é. a minha mãe falava da minha infância: Léo, não coloca a cabeça pra fora do ônibus. Os famosos holandeses voadores, esse. Não, mas aproveitando esse gancho de velocidade aí, lembra quando seu querido professor de física te mandava fazer aquele cálculo de metros por segundo e depois converter para quilômetro por hora e mandava você analisar aquela velocidade média? Vocês estão lembrados disso? Sim, opa. Sim. Não, mas lá na Holanda, em 2004, teve um imbecil que não aprendeu física, né? Por quê? No Guinness marca que a maior velocidade conseguida por um ser humano foi o corredor de 100 metros rasos que fazia isso em quase 10 segundos. Arredondando 100 por 10, dá 10 metros por segundo, convertendo dá 36 km por hora, né? Só pra dar uma linha de Sim. e tal. Mas, né, na Holanda, para impressionar os amigos, um sujeito lá, né, teve a brilhante ideia de ligar o carro no piloto automático, né? 32 km por hora é uma velocidade pequenininha, né? E a ideia dele era simplesmente ligar o piloto automático 32 km por hora naquelas estradas retinhas, highways, eu acho que chama, sair do carro, abrir a porta, soltar do carro, ficar correndo do lado
lado do carro como um atleta olímpico e voltar. Caralho, tá Não bom. sabia de conversão de velocidade, não sabia de inércia, foi soltar do carro, arrebentou a cabeça no asfalto, a roda passou por cima dele e morreu. Né? Era o mínimo que se esperava. esperava. Cara, velho. Esse mereceu. Todos até agora. me Aprendeu desculpe. física, lógico que merece. Então, falando em física ainda e trazendo outra mulher aqui pra não ver que não só homens que são bestas, né? Uma mulher nos Estados Unidos, em Indiana, numa montanha russa, a mulher se chama Tamar. Já começou o mar por aí já. Nossa Tá senhora. péssimo. Então aqui tá escrito que a mulher, apesar de ter MBA em Harvard, ela teve a atitude de tirar o cinto de segurança no ponto mais alto da montanha russa pra ficar mais divertida e mais radical, olha só. Ah, Ficou muito divertido, Foi, né? vixe, foi. Ela descobriu isso quando caiu de Foi lá. ela aprendeu a voar, né? Por alguns segundos. Voar, É. subir. Eu aposto que o momento de voar foi o momento mais divertido da vida Deve ter dela. sido, né? Claro Mas que durou foi. pouco, né? Tem um outro cara que voou por pouco tempo, mas que deve ter sido divertido também. Um sargento da Força Aérea pegou o seu Chevy Impala 1967 e instalou uma turbina jato Olha. nele. Uma turbina que geralmente eles instalam em caças militares pra dar impulsão, pra dar maior impulsão. Daí, como tava tudo errado, ele instalou igual o nariz dele. Bom, ele não sabia que tava errado, ele foi pro deserto do Arizona pra testar sua parafernália, né? Daí, beleza. O carro explodiu depois de voar pela estrada, voar pela estrada. Caramba. E o sargento foi pelos ares, né? Ele voou 2 vezes. O carro era Morreu. Impala, ele foi empalado depois dessa. Nossa senhora. Essa Tá eu vi, deu a volta e eu vi voltando. Eu tenho uma aqui, de essa é até mais divertida, né? Porque foi um... Sádico. Sim, mas é divertida porque um grupo de terroristas palestinos, eles estavam programando, assim, um atentado terrorista, né? Em algumas cidades israelenses, né? E algumas delas, tipo, eram três, como é que fala? Eram alguns carros e alguns locais, né? Que ia explodir, que eles iam fazer. Só que eles iam botar essa bomba relógio e tudo mais, né? E eles estavam tensos só que eles estavam tão tensos que acabaram esquecendo que uma das cidades havia acabado de entrar no horário de verão. Então eles programaram, porém acabou explodindo 1 hora antes do horário previsto e matando os 3 terroristas em pleno horário de trabalho, entendeu? Então, Mas isso aí entra como caso de Darwin Awards? Porque... com certeza, cara, foi muita burrice. burrice, ó. foi burrice. Sim, foi burrice, mas Eles ele já tinha planejaram intenção errado. de se matar, sei lá. Tipo, Ah, cara. Bom, Não, eles eram terroristas, eles não eram homem-bombas. É. Sim, eles iam fazer um Ah, atentado só. tá. Eu que viajei. Sim, Então, isso. é que eu tava aqui meio perplexo com o caso que eu vou falar agora, olha só. Cena, imaginem a cena. Um homem atravessado na janela de seu apartamento, com o rosto dentro da pia, cheia de água quente. A conclusão, o que aconteceu no caso, né? Ele voltou bêbado de uma noitada, no caso, né? E decidiu entrar pela janela. Ficou preso e na tentativa de se soltar, acabou abrindo a torneira. Morreu afogado com as chaves de casa no bolso. Nossa, hein? Se beber, não tente pular cara. pela janela, cara. Tente entrar pela janela. A chave do bolso. Meu Exatamente. Deus do céu, morreu por Eu pouco, hein? lembrei de uma história de um aluno meu contando. Ai, meu Deus, essa Conta aí, é conta aí. Isso não é Darwin Awards, não, mas ela é engraçada. Tá bom, vai lá. E ele era alcoólatra. Tá? E ele contando que tava lá com. O dia desse você tava triste e tal. O que foi, seu Joaquim? Por que você tá triste? Ele falou: não, meu amigo morreu. Não, e aí? Morreu de quê? Não, a gente tava no bar tal. Aí ele foi e desmaiou lá na mesa, isso aqui. Eu e o outro cara lá levamos ele pra casa, botei ele no sofá, na cama. E eu falei: pô, meu amigo, eu não vou deixar ele dormir aqui sozinho, tá bêbado, ele vai passar mal, isso aqui. Ele dormiu no sofá. Então, quando ele acordou no outro dia, foi acordar o amigo, ele tinha morrido no bar. E eles carregaram o corpo. Triste, cara.
falando em sala de aula, eu tenho um caso aqui que já virou questão de prova. Ai, meu Deus. Sem sacanagem. Mas esse aconteceu no Crystal Beach, uma praia no Texas, em 2005. Depois de passar o dia pescando em Crystal Beach, John estava cansado e não queria entregar os pontos e ir para casa. Resolveu descansar ali mesmo, para a luz da lua cheia não atrapalhar a sua soneca, e ele se protegeu no local mais escurinho que pôde encontrar, debaixo da sua própria picape estacionada na areia. Na manhã seguinte, as autoridades foram notificadas sobre um veículo abandonado à beira da água. O reboque foi chamado para retirá-lo, e assim ele começou a ser puxado e revelou um homem de 37 anos semi-enterrado na areia úmida. O caso não havia sido exatamente abandono do veículo. Afinal, depois que John pegou no sono, a maré voltou a subir, molhada, a areia subiu sobre o peso da picape e deixou seu dono preso em cima e embaixo dela, sem conseguir sair. Eu tenho uma bem parecida. Ele, que não queria ir embora da praia, acabou transformando-se no seu derradeiro lar. Rapaz. Eu coloquei esse cara. caso numa prova, e aí eu tava falando sobre maré, e aí eu perguntei qual que era o tempo máximo da soneca dele, que é o que seria entre uma maré baixa e uma maré alta. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu lembrei de uma bem parecida com essa, que foi um cara que ele não queria ser incomodado na praia, né? E ele cavou um buraco de 2,5 metros de profundidade. E ficou lá, porque eu não quero ser incomodado. Ele ficou dentro desse buraco na praia. Só que daí a maré subiu. Aí, né? E depois ele simplesmente foi soterrado. E demoraram algumas horas, assim, as pessoas tentaram cavar ele e achar o corpo lá. Ele já tava Ele morto. tava lá embaixo com a pá, provavelmente. Provavelmente, exato. E acabou morrendo. Ele foi dar uma Isso de aí. Minecraft, né? É, foi brincar de Minecraft ali e se ferrou. A maré não tava boa pra esse cara. Morreu no fundo do poço. Cara. Sabe o que eu tô lembrando de ideias geniais? Nem é Darwin Awards, mas eu lembrei que nos episódios anteriores aí, que a gente falou sobre as Olimpíadas, o Léo comentou de um cara que teve uma ideia genial pra correr. Você lembra, Léo? Ah, que pulou correu de carro? Não lembro agora. Não, é aquele cara que passou cera no corpo. Ah, sim! O cara tinha tido a brilhante ideia de passar cera no corpo pra ele suar menos, pra, sei lá, pra desenvolver um método melhor e mais eficiente de correr. E daí ele foi correr, nossa, sucesso. Só que ele se isolou termicamente Nossa. e daí ele morreu. Esse merecia, né? E morreu. Esse merecia. Ele foi pra ganhar medalha na Olimpíada, mas ele merecia outro tipo de prêmio. Ele merecia estar no Falando W. em corrida, teve um caso também desse W Awards aí que eu lembro, que estavam uns amigos tomando uma cerveja na janela fazendo um campeonato de cuspe à distância. Quando um teve a brilhante ideia de sair correndo e chegar na janela e cuspir pro cuspe ganhar impulso. Foi ele, foi cuspe, tudo pela janela. Ai, meu Deus, cara, sensacional. Tem umas pessoas que estão, olha, sinceramente merecem. Todos merecem, né? Ultimamente, todos merecem. Nossa, merece muito, é muita vergonheira, né? Eu tenho um aqui que é meio burrice, mas é meio azar também. Eu acho mais azar do que burrice, ó. Vamos analisar. O Matthew e alguns amigos dele foram na Califórnia, numa montanha muito louca, pra praticar esqui bunda, às 3 da manhã. Até aí, cara, tudo bem, todos faríamos isso, né? Mas beleza. Só que assim, pra esquiar, o Matthew, ele foi ali perto de um dos postes, pegou a espuma desse poste, roubou a espuma pra usar de aparato pra poder descer a montanha de esquibunda. Só que o que aconteceu? Ele colidiu exatamente no poste que ele tirou a espuma. Ele poderia ter batido em qualquer um dos bilhões de postes, mas não. Ele bateu no que ele tirou a espuma. Isso eu chamo de karma. Caralho. Isso eu chamo de preguiça, porque ele bateu aí porque ele foi era o mais perto. Capaz. Tá ligado? Foi o primeiro, é verdade. Foi. Entendeu? Eu tenho um caso aqui voltando ali, falando aquele que o cara se besuntou de cera. Tem um também, um caso meio parecido aqui. Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, um homem pintou seu rosto com spray para se disfarçar durante um assalto. E ele morreu por causa da fumaça. Putz. Meu Deus. Michael Gregory Thomas, de 23 anos, e Thomas James, de 24 anos, roubaram uma loja de conveniências com uma arma. Mas apesar dos rótulos claros que diziam que o produto não
não deveria entrar em contato com a pele ou olhos, o Sr. James pulverizou seu rosto com tinta dourada. Algum tempo após o roubo, ele parou de respirar, porque aquela porcaria tem um gás, pra quem não sabe, aquele spray, ele tem um gás, tá ligado? Que aquela merda sufoca, cara, tipo, esse cara é muito idiota. Teve uma morte meio triste, né? Teve um caso de um brasileiro, isso é lenda urbana, não tenho certeza, mas eu já ouvi um caso de um brasileiro que tava tomando banho e tal, com o banheiro trancado, né, era adolescente, e daí pegou e foi passar desodorante daqueles... Aerosol, e acabou morrendo sufocado dentro do banheiro. Não sei se isso é real. Meu Deus. Eu me lembro que eu ouvi essa história um tempo atrás. Eu vou dar uma procurada depois. Passou aerosol até na orelha, pelo amor de Deus. Não, é porque como ele tava tomando banho com água quente, né, adolescente, no banheiro, trancado, né, muito tempo com aquele vapor, depois passa aquela porra de aerosol e fica mais um tempo, sabe só que eu não tava fazendo, né? Tudo bem. Se eu achar a notícia, eu coloco aí no link. Mas eu tenho mais brasileiro aqui, cara. Vai lá. O cara é responsável por limpeza de tanques de gasolina, o nome dele é Manuel Coelho. Ele é responsável por limpeza de tanques de armazenamento de gasolina, né? E ele sempre seguia o protocolo à risca, enchia os tanques de água pra forçar a saída do vapor inflamável, né? Sim. Que é um procedimento padrão pra evitar explosões. Só que naquele dia 29 de janeiro de 2003, ele precisou checar o nível da água antes, né? Como estava muito escuro, ele acendeu o isqueiro pra clarear um pouquinho. Olha, essa ideia foi boa. Né? E ele descobriu da pior maneira, voando por 100 metros, que ainda havia o combustível no tanque, né? Então acabou morrendo, infelizmente. O trabalho dele era conferir, ele conferiu, não conferiu? Conferiu. Não, isso daí foi conferido, realmente. Funcionário do mês, eu acho que trabalho ele fez, né? Não, assim, o negócio dele é que ele trabalhava pra evitar esse tipo de coisa, né? Nesse caso, eu acho que ele não evitou, assim, eu não sei. Foi tão conferido que morreu depois de tanto se ferir. Eu acho que ele evitou. Ele evitou acontecer com outras pessoas. Justo, ainda bem que foi com ele. Sim, realmente, né? Falando em explosão, tem uma aqui também, ó, de um croata de 55 anos. Ele teve uma fórmula pra limpar a chaminé da casa dele. Ele amarrou a vassoura numa corrente e na outra ponta da corrente, pra fazer contrapeso, ele colocou uma granada. Aquilo inteligente, né? Sim! Explodiu tudo, logicamente, em 2005 isso, né? E eu ouvi relatos que a chaminé ficou intacta. E suja, né? Suja, é. Mas suja ainda, com certeza não ganhou presente do Papai Noel naquele ano. Não, esse não mereceu. Paramédicos foram chamados a uma discoteca em Salt Lake City, onde um jovem tinha perdido a consciência no salão de dança. Testemunhas informaram que em um instante ele estava dançando, no outro estava caído no chão, ficando azul, né? Virou Smurf. Sua pele estava branca por falta de oxigênio. Os paramédicos concluíram que ele tinha sofrido um ataque de coração e levaram-no para uma ambulância. Ele morreu no caminho do hospital. Beleza, né? Na sala de emergência, a verdadeira causa da morte foi descoberta quando sua roupa foi tirada. Ele tinha preenchido um cilindro de moedas no baixo do ventre, na esperança de fazer a sua mala, né, o seu equipamento, parecesse maior do que realmente era. Que dá uma valorizada, né, no... As moedas estavam presas num fio cirúrgico, aquele fio bem pequenininho, que cortaram a circulação do sangue na perna. Caramba! Aparentemente, a ausência de fluxo do sangue, combinada com o esforço de dançar, provocaram um infarto. Nossa. Moral da história. Tamanho documento, sim. Se o cérebro dele fosse um pouquinho maior, ele tava vivo. Morreu por um fio esse, viu? Ai, meu Deus do céu. Tem uma que é sensacional. Que um cara foi numa loja assim, ele queria roubar lagostas, né? E ele viu 2 lagostas e falou, cara, vou pegar isso daqui. Só que a ideia dele foi tão genial que ele pegou a lagosta e botou dentro da cueca, né? E depois de alguns minutos ele sentiu uma dorzinha incomodante depois de roubar e descobriu que as lagostas ainda estavam um pouco vivas, né? E acabaram cortando o pau dele pra fora, o saco, sei lá. E ele não morreu, mas perdeu a capacidade de se reproduzir. Por Que isso bom. ele ganhou o W Award. E a lagosta devia ganhar um prêmio também. A lagosta devia, cara. Eu vou emendar uma aqui, já que a gente já tá caminhando pro final, e vamos colocando os casos mais picantes. Ou não, né? Meu Deus. Nesse caso ele é picante, vocês vão entender por quê, né? Um homem de 51 anos, decidido satisfazer sua fantasia de amor robótico, buscando satisfação sexual em seu aspirador de pó. Olha. Ai, meu Deus.
A maioria dos homens excitaria enfiar seu órgão mais valioso dentro do aspirador. Mas esse sujeito otimista, daqueles machos, né, não teve medo. O que ele não sabia é que a sucção do seu Singer A6 manual era criada por uma lâmina que gerava logo abaixo da conexão do tubo. A busca de prazer terminou rapidamente quando a lâmina cortou fora parte da sua glande. Olha. Ele foi cambaleando até o telefone e chamou a polícia, a qual disse ter sido esfaqueado enquanto dormia. Deve ter sido uma glande dor essa, viu? Ai, caralho! Os policiais apontaram muitos indícios que a história não tinha sido bem assim. Então ele disse que não se lembrava do que acontecera. Tá bom, né? Cirurgiões do centro médico de Montal pararam a hemorragia, mas não puderam reimplantar a parte cortada. O homem ainda estava vivo, mas sua capacidade de se reproduzir diminuiu radicalmente. Aí nos comentários do site alguém postou uma graduação na Alemanha, né, um trabalho, um TCC de final de curso da Universidade de Munique, onde relatam muitos ferimentos semelhantes e inclui estudos de casos e entrevistas de voluntários. Né? Eu vou botar o nome da monografia aí, se alguém for louco o suficiente e saber alemão, Nossa. quiser procurar a monografia. Eu não sou cigano não, mas eu também não sei alemão. Nossa! Ai, caralho! Nossa, velho. Desculpe. Ai. Caraca, pra isso que a gente te convida, porra. Tem aqui no porquinho atrapalhado aqui, que por causa do porco 3 caras morreram. 3 fazendeiros morreram. Vai lá, depois eu vou falar um aqui do peixe. Tinha 2 fazendeiros tentando sacrificar o porco. Então, um Parece deles... piada, cara. Todas parecem piada, tá ligado? No começo, todas parecem piada. Vai lá, Bruno, desculpa. Então, na hora de sacrificar o porco, um deles foi eletrocutado, o outro teve um infarto com um susto. E o porco passou o Natal comendo carne de humano, né? Pelo E o jeito. porco de bacon a vida depois dessa. Nossa! Puta que pariu. Nossa! Em 1998, em Akron, Ohio, Michael Gentner, de 23 anos, disse ter ingerido um peixe de 12 centímetros de comprimento como parte de um desafio. Nossa. Quando ele começou a sufocar, seus amigos chamaram uma ambulância, mas eles apenas disseram que seu amigo tinha comido alguns peixes. Os paramédicos foram surpreendidos a encontrar a cauda do peixe ainda batendo dentro da boca do Gentner. Meu O chefe de polícia, Michael Matalavich, disse que provavelmente não iria prender os 3 amigos de Gentner. Eu não sei do que acusá-lo. Se eu te desafio a pular de uma ponte e você faz isso, e você tem 23 anos de idade, você é estúpido, disse ele aos repórteres. Nossa, cara, o cara engoliu um peixe de 23 anos. Meu Deus. É o final cara. alternativo de Procurando Nemo. Cara, eu tenho essa história aqui. Em 2005, o homem foi encontrado morto em seu rancho em Washington, né? E depois foi descoberto que ele tinha morrido de hemorragia anal, depois de ter depois de ter feito, né, relações sexuais com seu cavalo. Olha só. A polícia investigou e descobriu que ele fazia parte de alguns cultos perturbadores, onde regularmente ele fazia esse tipo de coisa. Tá como, tipo assim, sexo anal com um cavalo. Meu Deus, que cena horrível, cara. Esse levou o termo cavalgada a outro nível. Link no post, Cavalgada de Roberto Carlos. Ok. Eu acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais uma aí muito boa pra falar? Cara, tem algumas interessantes, porque assim, tem algumas antigas, bem antigas mesmo, que eles não tem como registrar, né, se realmente ocorreu, mas existe esse relato. E tem um austríaco chamado Hans Stinger, sei lá, que ele ficou famoso por ter a barba mais longa do mundo na época dele. Hoje em dia já teve maior. Que na época tinha quase 1,5 metro. E por morrer por causa dela também. Em 1567, teve um incêndio na sua cidade e ele foi fugir correndo, só que ele esqueceu de enrolar a própria barba e acabou tropeçando nela e perdeu o equilíbrio e quebrou o pescoço no chão. Barbaridade. Caralho.
Barbaridade, muito bom. Não, tem uma que eu adoro, que o sujeito lá chamou os amigos que tinha sido recém-contratado numa firma famosa de advocacia, aqueles prédios, naquele 20º andar daqueles prédios todo cheio de janela panorâmica e tal, né? E aí chamou os amigos pra conhecer a sua sala, todo com frigobar, com ambiente capetado e tal. Aí ele pegou o grampeador e jogou na janela. Aí bateu no vidro e nada, né? Ficou lá todo cheio de pompa, né? Vidro blindex, altamente resistente e tal, prova de bala, de explosão e tal, aquelas janelas panorâmicas, todo bonito e tudo isso aqui. Eu vi essa história. Quando ele, pra provar a resistência do vidro, né, muito inteligentemente, pega a cadeira e ele levanta a cadeira e vai segurando contra o peito sobre a janela. Só que nessa de levantar a cadeira, as rodinhas ficaram no chão. Sobrou as pontas que seguravam as rodinhas, certo? E bateu na parede no vidro com 4 pontas. Correndo foi suficiente, né? Esse negócio foi feito pra segurar a bala, poxa, mas não uma pessoa correndo com a massa muito maior envolvida. Sim. E aí quebrou o vidro, quebrou a janela e foi ele embora, sendo espatifado no chão no primeiro dia de trabalho. Eu vi uma bem parecida com essa, não sei se era mesmo, que foi um cara que foi testar, ele era um cara que vendia apartamento, uma parada assim, ele foi testar alguns desses vidros que eram inquebráveis também, e ele ficava dando umbrada, né, tipo, isso aqui não quebra não, só que um certo dia, que era do 24º andar que ele fazia isso, ele foi fazer isso no vidro, só que o vidro ele realmente não quebrou, mas a parte do vidro descolou, o vidro realmente sem quebrar, caiu, e ele foi junto. Caramba. Nossa senhora. Não. Aí, pra encerrar, tem uma história curiosa aqui, que essa daí é só uma menção honrosa, mas é uma história que é cômica. Que em 1985, pra celebrar um ano sem ter tipo de afogamento, um grupo de salva-vidas fez uma celebração em Nova Orleans e tal, pra comemorar isso, né? Só que quando a festa terminou, um dos convidados, que é o Jerome Moldy, ele foi encontrado morto no fundo da piscina, afogado. Ai, que massa. Vamos comemorar o ano sem afogamento! Teve afogamento. Ei, vamos afogar nossos coleguinhas. Droga, no ano que vem não vai ter essa festa de novo. Droga. Muito isso bom, cara. Remete ao Conversa Nerd Geek sobre o prêmio Ig Nobel, né? Que eu estava ouvindo hoje, daquela comemoração de 50 anos comemoração não, né? De Hiroshima. 50 anos de Hiroshima. Vamos explodir uma bomba atômica. No Pacífico. Eu lembrei dessa história também. Bom, mas eu acho que é isso, né? Tem aquela velha frase, né? Que quando alguém te pergunta qual o sentido da vida, né? Biologicamente, o sentido da vida Bruno Aldi pode falar mais que qualquer um aí, é passar o seu gene pra frente, né? É pra isso que você vive, você sai do útero da sua mãe lá, né? Sai nesse mundão pra passar a ter um filhinho pra ele e assim sucessivamente. É assim que caminha a espécie. Só que tem algumas pessoas que infelizmente não merecem. Pelo jeito, ainda bem que não conseguiram passar. Nossa, isso foi pesado pra caralho, né? Mas tudo bem, mas é verdade. Infelizmente é verdade. Liberaram a humanidade. Foi bom essas pessoas morrerem, porque pensa bem, imagina uma pessoa desse Darwin Awards ter 2 filhos. Então ele passou gene pra 2 que podem fazer cagada. E se esses 2 não fizerem cagada, eles vão passar pra frente e se multipliquem. Então você vai chegar num nível que vai ter muita gente fazendo cagada. Então é bom cortar pela raiz. Exatamente. E se você acredita nesse futuro, veja Idiocracia. Perfeito esse filme. Muito bom esse filme, cara. Muito bom esse filme. Alguém precisa fazer uma resenha, velho. Ótima recomendação. Muito bom. Isso aí. E a gente precisa fazer uma resenha do filme do Darwin Awards, né? É verdade. Né? Não citamos, né? O Tio Elber, eu não assisti o filme, então vai ser meio estranho eu falar, mas vocês querem falar um pouco sobre o filme? A gente tem mais uns 5 minutinhos. Não, é um filme, ele conta a história de um investigador florense, né, policial, que não aguentava ver sangue. Foi o último filme do irmão do Champagne, morreu um pouco depois. E é legal, é um filmezinho bacaninha. Como esse investigador florense, né, que não foi atingido por um raio para virar o Flash, ele era obcecado pelo prêmio Darwin Awards, e aí no meio do filme fica. A história em si não é grande coisa não, mas vale
vale pelas dramatizações das histórias coletadas do Darwin Awards, né? Tem a Winona Ryder do filme. O filme, inexplicavelmente, é um filme esquecido. Pouca gente conhece, é um filme de 2006. Mas vale a pena ver, pra quem gostou do cast, ouviu até agora, né? Procura aí os Darwin Awards. Tanta estupidez. Exato. Mas então fica aí a recomendação, então. Vai estar o link aqui embaixo do IMDb, trailer, coisa assim. E como a gente fez referência ao Ig Nobel, vamos fazer eu quero que vocês façam um relatório sobre o relatório desse episódio, no relatório do relatório. Exato. Link também no post do episódio do Ig Nobel, apesar de eu não estar presente. E do relatório do episódio também. É isso aí, gente. Então vamos encerrando por aqui. Lembrem-se, usem o cérebro, pra isso. Ele é feito pra você pensar, pra você avaliar situações, né? Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Se você não usa o seu cérebro, talvez você deva considerar fazer alguma coisa. Ou começar a usá-lo, ou sei lá, doar, fazer uma contribuição. Também, pode fazer podcast, virar. Né? Pra fingir que você usa o seu cérebro. Foi o jeito que a gente conseguiu, droga, eu nem isso faço. Vamos ficando por aqui, até semana que vem e tchau! Falou! Tchau! Eu, Darwin, vi e venci depois dessa. You have new mail. Estamos aqui então agora na seção de e-mails, comentários, retweets, compartilhamentos, etc. Bom, começando então com os e-mails. Léo, não tem. Não chegou o e-mail. Que pena, deve ter acontecido alguma coisa, deve ser coisa de caixa de spam e tal. Não. Isso aí é culpa dos PJs. Os PJs estão atrapalhando os e-mails. Sim, deve ser. Exatamente. O pessoal ficou tão no fogo lá do Pokémon GO, né, cara? Exato. Não conseguiu largar. É, isso aí. Bom, mas em compensação, comentários a gente teve para caralhos. Antes de a gente começar a ler os comentários do último episódio, que foi o número 26, ouça-me para sua segurança digital.ez, vamos ler o do episódio número 24, que um grande amigo nosso lá, Pensador Louco, fez um comentário depois que a gente já tinha feito a leitura desses e-mails, mas a gente vai ler porque a gente tá sempre de olho nisso, então comentem nos antigos que se a gente conseguir pegar, a gente vai ler aqui também, não tem problema nenhum. O Pensador Louco começa assim, lembrando, o episódio que ele mandou o comentário foi o número 24, Ig Nobel. Exato. Então ele comenta assim: muito bom, dei tanta gargalhada desse episódio e do tema que isso geraria uma pesquisa importantíssima para a história e desenvolvimento da humanidade. Por que nerds banhudos babam, grunhem e chocoalham enquanto riem, quando ouvem podcast em filas de bancos? É bom. Faz todo sentido, faz todo sentido. Alguém, por favor, faça um relatório a respeito do relatório do cara que propôs um relatório sobre isso. Por falar nisso, vale a pena ressaltar a pesquisa de David Smith, ganhador do Ig Nobel de Física de 2001, por apresentar uma resposta a por que as cortinas dos chuveiros se dobram para dentro durante banho e tenta embrulhar o usuário do chuveiro. Inclua isso no relatório. Lê tudo. Não, lê tudo, vai lá. Tá. Exatamente o que eu falei. Do próximo programa. Faltou um aí, mas beleza. Desculpa, Pensador Louco, eu tentei ler todos, mas... Valeu. É isso aí, Ele mandou um abração pra todos e, Pensador, muito obrigado pelo comentário. Esperaremos novos comentários seus. Exatamente, já seguindo na linha aí, então, ele também comentou no episódio sobre segurança digital. Exatamente. Já que eu falei tanto relatório aí que eu tô meio enrolado, leia aí o comentário do Pensador Louco enquanto eu escrevo os relatórios aqui. Ele falou, excelente cast, Geekers? Tá. Porque a gente falou de segurança digital, verdade, né? O episódio foi bom como um todo, mas dou um toque especial pra a aula de segurança do Mestre Vulto, que mandou muito bem. Serei sincero, uso Linux há mais de 10 anos e só tenho antivírus pra passar em conteúdos de terceiros que sou obrigado a abrir por questões de trabalho, né? Mas já parei perto de ser pego em phishing. O que é phishing? Não faço ideia o que é isso. Vulto, faz uma errada. Vai lá, Vulto. Brilha, Vulto.
Fala galera, aqui quem fala é o Vulto. Fishing é um termo em inglês, né, vem de pescaria, e é um nome que a gente dá para várias técnicas, várias práticas de tentar conseguir os dados de alguma pessoa, né? A gente citou no podcast o caso de uma menina que tirou foto do cartão e pediram para ela tirar foto da parte de trás do cartão. Ela acabou tirando e a pessoa conseguiu esse dado. Então, por exemplo, isso seria uma técnica de phishing. Outra técnica seria mandar um e-mail como se fosse um banco e contar que a pessoa vai clicar no e-mail e vai acabar indo num site que não é o do banco e vai colocar a senha dela. E aí a pessoa pode pegar essa senha. Importante lembrar que não existe consenso na definição, não existe uma definição clara do que é o phishing e tal, mas a gente usa esse termo para várias técnicas diferentes, né? E algumas delas são bem claras e bem famosas. Assim. E-mail de banco, site falso para pegar senha, várias técnicas dessas é o que a gente chama de phishing. Uma vez cheguei tão zoado do crânio em casa, fui ler o e-mail que tinha recebido uma notícia que Silvio Santos havia morrido. Cara, que triste. Minha parte ébria, ou seja, 90%, quase clicou no link. Mas os 10% restantes pararam pra pesquisar primeiro em sites de notícias. Quase. Abraço a todos e obrigado por me aterem a fatos que eu não sabia a respeito sobre a vida online bandida. Exato. O Igor Alcântara brilhou nessa parte da vida online bandida, né? Sim. Altos exemplos aí. As histórias do Igor são muito boas. Se o cara não conhece, sabe que ele é um cara tranquilo, o cara chega a estranhar, né? Mas tudo bem. Eu já não soube que ele é um cara tranquilo depois daquele episódio de escritores, tá? Exatamente. Que ele deu um pouquinho de medo. Bom, pois ali o Senhor A, o Vulto, eles fizeram uma troca de conversa, vale a pena entrar no post lá e dar uma lida que ficou bem engraçado. Porque o legal dos comentários é essa discussão que eles geram. Então, comentem, entrem na discussão, que vão lá ver que tem sempre coisas legais lá sendo debatidas. Nós também tivemos um comentário de um novato aí, a primeira vez que eu vejo ele comentando. Pode ser que talvez no podcast, mas em outros lugares ele já tenha comentado, mas eu não tenha visto. Mas que foi o Calígula. Ele começa assim: salve rapaziada, excelente podcast. Conteúdo passado neste cast ficou muito bom e bem compreensível. Até aqueles que são leigos no assunto podem compreender com facilidade. Todavia, creio que vocês poderiam ter aproveitado mais para falar sobre hacker e cracker e algumas técnicas de invasão utilizadas por ele. Tirando isso, tenho que falar novamente que ele foi excelente. E fico no aguardo por um Seneg sobre Deep Web. Eu também. Cara, olha só. É sobre o hacker e cracker, até como o senhor A falou, respondendo o comentário dele, dá pra fazer um episódio sobre, entendeu? Exato. Então, vamos botar isso na lista aí, Douglas. Falar sobre hacker e cracker. Tá anotado. Mas primeiro tem que ter o da Deep Web. Porque Deep Web tá... Eu gosto. As diferenças de níveis de Deep Web, etc, vai estar tudo aí. Exato, é porque eu nunca acessei. Aguardem. Eu nunca acessei Deep Web, eu quero ter um motivo, Douglas. Então, bota isso daí pra gravar, que eu quero acessar aquilo pra ver a maldade naquele mundo. Ai, meu Deus. Beleza. Então, esses foram os comentários. Foram bem completos, assim. Muito obrigado pro Calígula, pro Pensador Louco. Continuem comentando, galera. Não se acanhem. Mandem e-mails também, que a gente gosta. A gente tá sempre pedindo e não é à toa, né, Léo? Exatamente. Algumas coisas também que eu tenho que falar, antes de a gente ir pra parte dos retweets e compartilhamentos, é sobre o nosso Padrim. Gente, aqui mais completo. Se vocês gostam do que a gente produz aqui, assim, a gente não ganha nada com isso. Ponto, tá? A gente não quer ficar rico com isso. Ponto. A gente faz porque a gente gosta. Então, assim, feedback é muito bom. O Padrim também é bom, mas o feedback seria o principal. Porém, se vocês querem mais, o Padrim vai ajudar. Exatamente. O feedback serve para manter. O Padrim serve para acrescentar, vamos dizer assim. Por exemplo, uma das metas do Padrim era o observador quântico. A gente resolveu dar ele de brinde para vocês. E vocês notaram que foi uma coisa foda, né, Léo? Sim, ficou excelente. Então, assim, pensem assim, se vocês conseguirem ajudar a gente a melhorar, imagina o quanto de coisas a mais que a gente pode trazer. Dessa vez foi ciência, quem sabe aí o que pode surgir. Lá no Padrim tem uma das metas, que é um podcast somente com mulheres, para todos, né? Tipo, as garotas, olha só, do Conversa Nerd Geek, do portal Cultura Nerd Geek, falando sobre assuntos que elas curtem, mas não exclusivamente que só elas curtem. No caso, a ideia não é ser um podcast de mulheres que falam de maquiagem, gravidez, cuidados com os filhos, não, elas vão falar de nerdices. É a visão do mundo feminino nerd, sabe? Exato, a visão feminina do mundo nerd. Exatamente. Melhorando, aprimorando um pouco aí. Exato. Exatamente, Léo. Pensem o quanto que isso vai ser legal. Sim. Apresentar esse podcast pra aquela guria, aquela esposa, aquela namorada que não escuta. Sim. Cara, então a gente tem que fazer referências aí a filmes como Tropa de Elite. Você tem que me ajudar a te ajudar, meu amigo. Então, exatamente. Ajuda a gente lá no Padrim, que você me ajuda a ajudar vocês com mais conteúdos pro portal. Por sinal, não esqueça de olhar o portal, porque tá sempre
tendo muita resenha, muito conto, tem fanfics sendo postadas lá, tem a da Gabi, tem a da Carol, da Mihorir, né, no caso. É, exatamente. Do Do Maurício. Maurício, que tá todo mundo comentando lá. James Story, que é um sucesso aí no portal. É, então, exatamente. cara, vão lá conferir, porque tem muita coisa boa sendo postada nesse portal. Então dá uma olhada. Exato. Algumas resenhas aqui que eu tenho que destacar de novidades. Sim. A Fábio postou uma sobre Chelsea, que é uma série da Netflix. Sim. Bem legal. Ela vive me falando a dessa resenha. série. Exato. É um colaborador novo lá do nosso portal, o que é o Vinícius. Ele fez uma resenha sobre Sucker Punch, muito legal também. Um filme um pouco mais antiguinho, mas bem legal também. Nós tivemos também uma resenha sensacional sobre o Trono do Sol, da Senhora R aí. Sim. Também tivemos as clássicas resenhas de desenhos antigos aí do Sr. A, também sensacionais, muito boas. Sim. Pro pessoal aí que gosta de uma nostalgia, vale Jumbo muito a pena. E o pessoal Ruivão. também que quer conhecer. Exato. Clássico. Quem nunca, né? Bom, e também, né, não podemos esquecer das resenhas do Vulto sobre quadrinhos. O Superman chinês, cara, não, o último, cara, eu tenho não que ver isso acreditei. aí, cara. Muito boa, muito boa. Tu não acredita se tu não lê. É. Isso tem muito mais. Por exemplo, tá saindo uns artigos lá sobre metafísica e RPG. Pra você que é nerd aí, não pode deixar de conferir. O texto tá excelente. Se você não entende de física, porque de filosofia, porque são artigos de filosofia, né, do Eduardo lá, que é um estudante de filosofia e tudo mais. Ele se apresenta ali. Vale a pena dar uma olhada na coluna dele lá, que é o Liceu do Nerd. Se você não entende muito de filosofia, só pra complementar, vale a pena. Não tá muito complexo, vamos dizer assim. Eu que entendo pouquíssimo de filosofia, entendi completamente o que ele quis dizer, porque ele dá o exemplo da metafísica no RPG. Isso ficou muito claro pras pessoas, assim, eu achei. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentem em todas essas postagens, peçam resenhas, peçam assuntos que a gente vai colocando aí, vai melhorando sempre o nosso portal. Direto aí a gente tem novidades. Exatamente. Eu acho que é isso sobre o portal, né? Tem mais algum comentário? Não, acho que pra hoje é somente isso. Eu só tenho que falar aqui, citar o nome das pessoas que compartilharam no Facebook. O William Lopes, o famoso vulto, compartilhou o episódio. Além do Sr. A, que tá sempre compartilhando também. E o grupo lá, eu, né, o Léo Oliveira. E o grupo lá do Central Podcast. Eles compartilharam lá o episódio. Então, obrigado. E sempre que vocês puderem, vão lá e ajudem a gente compartilhando pra trazer mais ouvintes, né? Principalmente se você gostar do conteúdo, pra trazer mais gente pra ouvir a gente aqui, né? Exatamente. É isso aí. E até semana que vem. E tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Sr. A, edição, vinhetas e spots.